Olá, este é o programa Dialogando MAC, um programa da capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É uma alegria poder ter você como o nosso ouvinte nesse dia. E hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto muito importante. Queremos falar a respeito dos padrões sociais e com a imagem corporal. E para tratar desse assunto, nós temos hoje aqui no nosso estúdio o Dr. Jonatas Abdias, que é professor aqui na nossa universidade, além de ser também capelão. Seja muito bem-vindo, Reverendo Jonatas. Reverendo Judásio, é um prazer estar aqui e muito obrigado. Legal. O Reverendo Jonatas, professor Jonatas, ele tem mestrado em aconselhamento bíblico na área de teologia pastoral, além de ter concluído recentemente o seu doutorado em estudos teológicos, estudos pastorais, e numa universidade na África do Sul. E ele está, portanto, bastante habilitado a tratar desse assunto que vamos falar no dia de hoje. E nós sabemos que os meios de comunicação, filmes, novelas, comerciais, eles têm imposto um padrão estereotipado de beleza para a mulher que tem trazido muitos prejuízos para a imagem feminina e também, eu acredito, que para a imagem do homem. E vai aqui uma primeira pergunta que eu gostaria que o professor Jonatas estivesse tratando conosco, que é a seguinte: quais são, Jonatas, os padrões atuais de beleza? Bom, Reverendo Judásio, a gente tem que levar em conta que esses padrões mudaram muito ao longo dos anos e hoje é bastante claro para a maioria dos estudiosos que a magreza é um padrão bastante glorificado, bastante aceito e até imposto a todas as pessoas e de maneira muito especial às mulheres. Então, hoje o padrão ele tem uma característica razoavelmente universal, especialmente para as mulheres, mas é muito difícil dizer que existe um único padrão. Mas se a gente pudesse navegar aí no que esses padrões ao redor do mundo têm de igual, eu diria que a mulher tem que ser bastante esguia, tem que ter bustos cheios, cabelos que chamam a atenção, estar sempre maquiada e não só com a saúde, mas especialmente com o corpo em dia, né? Bastante malhado, bastante esguio, magro. E dependendo da cultura, esses padrões variam. Mas hoje em dia, de maneira muito específica, a magreza excessiva, o que em algumas épocas era considerado até um sinal de doença, hoje é considerado um padrão de beleza. Então eu diria que caminha-se mais ou menos por aí, com uma ou outra variação, mas sem muita mudança. Okay. E todas as pessoas conseguem se enquadrar nesses padrões que são impostos? Não. Eu não diria infelizmente, mas não. Eu diria que é uma questão natural do nosso próprio corpo. Existe a questão da compleição física. Cada um de nós tem uma compleição diferente. O problema é justamente querer se enquadrar dentro de uma compleição que não cabe à pessoa. Então, existe como promover a sua própria beleza, existe como melhorar esteticamente, mas, infelizmente, querer se colocar debaixo do mesmo padrão, não tendo a compleição para aquilo, pode trazer inúmeros prejuízos para a saúde. Pessoas se submetem a verdadeiras torturas, a situações inimagináveis antigamente, para se colocar debaixo desse padrão, mas acreditar que todos nós podemos alcançá-lo é um pouco de ilusão e deveras prejudicial, sem sombra de dúvidas. Eu queria que depois você falasse um pouquinho sobre, porque você tocou de leve na questão, sobre quais são os prejuízos que esse padrão estereotipado pode trazer
para as pessoas. Mas nós sabemos que os padrões de beleza, eles mudam de época em época eles estão mudando, e também de cultura em cultura eles estão mudando. Mas a gente pode dizer que existe um padrão perene de beleza ou não? Não, não. Parece que a cultura ocidental elegeu um padrão de beleza, mas isso não significa que ele seja o padrão de beleza aceito ao redor do mundo. Eu posso até dar um exemplo, mas este exemplo, se eu não der um bom contexto, vai dar a impressão de que eu estou concordando com esse padrão e que toda mulher deve se enquadrar nesse padrão, mas não é verdade. Mas observe que, hoje em dia, uma pessoa que tem as seguintes medidas, né? Digamos que de busto essa pessoa tenha 91 centímetros, em que de cintura tenha 60, e que de quadril tenha em torno de 86, e que tendo 1,65 m, com essas medidas, essa pessoa pesa em torno de 54 quilos. Essa pessoa, hoje em dia, não seria considerada nem uma modelo, nem uma pessoa magra nos padrões atuais. Mas essas eram as medidas de Marilyn Monroe. Interessante. Não é? E a Universidade de Texas fez um estudo recente tentando procurar as medidas ideais de uma mulher. E, ao contrário do que se esperava, ou seja, os padrões atuais são bastante diferentes. Uma mulher tem que ter acima de 1,70 m de altura, tem que ter quadril e busto mais ou menos simétrico, coisa de no máximo 86 centímetros, e uma cintura menor que 60 centímetros ou igual. A universidade acabou concluindo que um corpo perfeito teria mais ou menos 1,68 m de altura, 91 de busto, 63 de quadril, 63 de cintura e 91 de quadril, aí alcançando até 75 quilos. E essas são as medidas de uma modelo britânica chamada Kelly Brook. E ela não é cogitada entre as modelos bastante famosa, ela é muito famosa lá, mas ela não é considerada um padrão internacional de beleza, justamente porque ela tem medidas muito semelhantes à da Marilyn Monroe, que era considerada, como disseram quando ela se apresentou, roliça, mas de um jeito bonito. Essa seria uma maneira impensável de se referir a uma mulher hoje em dia, não é? Uma mulher não receberia isso como um elogio, né? Mas é difícil, apesar de haver esse estudo e apesar de haver uma busca por tirar o fardo de sobre as mulheres, a ideia de que existe um padrão internacional de beleza é muito forte. Mas definitivamente não dá para dizer que existe um padrão perene. Na Idade Média e na Idade Antiga, as mulheres tinham que ter corpos volumosos, principalmente cintura e quadris largos, porque o padrão de beleza era baseado na potencialidade de uma mulher de ter filhos. E acreditava que se ela tivesse o quadril mais largo, ela podia ter filhos com mais tranquilidade. Lembrando que os partos eram majoritariamente partos normais. Então, quando esse padrão muda, a ideia de mulher muda, a ideia de família muda, os padrões mudaram. Então, essa mulher pintada nos quadros de antigamente, com curvas, com volume, ela vai secando, ela vai se perdendo, e em muitos países hoje, por conta da internacionalização, a mulher tem que ser esguia, com o mínimo de curvas possível, com um quadril bastante reduzido, com uma cintura incrivelmente fina. Então, apesar de não haver um padrão perene, crer que todas possam alcançar esse padrão que tem se tornado internacional, além de ser um sonho irreal, acaba sendo um fardo muito pesado sobre os ombros das mulheres. E a gente vê essa questão da mudança de padrão quando você considera outras culturas. Por exemplo, na África, você esteve lá e conhece um pouco, as mulheres, já chamaram as mulheres girafas, né? Elas colocam no pescoço aqueles anéis que vai se aumentando o número de anéis à medida que a mulher vai
crescendo, vai se Ou desenvolvendo. algumas tribos da África e indígenas que aumentam os lábios, Isso, que é considerado... Lá na África do Sul, você mencionou, como eu tive a oportunidade de morar lá, e a gente observou algumas características bastante distintas, né? Até por conta da saída, que é recente, coisa de 20 e poucos anos do apartheid, mas você ainda vê um padrão de beleza distinto para distintas mulheres. Então, não existe um padrão da mulher sul-africana, depende muito da sua cor. Então, se ela for uma negra, ser magra é ruim. Então, os negros consideram que a mulher com muitas curvas, uma mulher mais cheia, ela é uma mulher mais bonita. Para os brancos, isso é impensável. É um padrão mais europeu, mais esguio, mais fino. Mas uma coisa elas têm todas em comum, cabelo. E me parece que, se a gente pudesse brincar, o cabelo seria o padrão internacional de beleza perene para todos os tempos, mas lá o cabelo é um negócio tão glorificado que quem não tem o cabelo no padrão usa peruca. Então o uso da peruca lá é bastante comum, para que a mulher esteja sempre de acordo com os padrões do país. Sim. E nós estamos tratando desse assunto para depois conversar sobre as consequências. Quando alguém tenta se encaixar nesses padrões, acaba sofrendo com isso e tendo vários prejuízos, né? Então nós queremos conversar um pouquinho sobre isso e no próximo bloco eu gostaria que você tratasse um pouco a respeito dessa questão. Nós estamos indo para o intervalo e já voltamos em seguida. Até já. Olha que prédio enorme! Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal esse prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios... Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Com um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, nos formando gente que vai mudar o mundo. Estamos de volta aqui com o nosso programa Dialogando MAC, hoje tratando desse tema padrões sociais com a imagem corporal. E o professor Jonatas Abdias está aqui conosco tratando esse assunto e eu gostaria então que agora ele conversasse com a gente a respeito das consequências que as mulheres que sofrem em razão de tentarem se adequar aos padrões que a sociedade vai impondo. Pois não. Eu acho que a melhor forma de nós abordarmos isso é pular algo ou evitar tratar aqui para não poluir daquilo que vem se tornando um problema que precisa ser tratado de outra perspectiva, que é o bullying. Porque aí nós estamos falando da sociedade querendo impor, mas a gente precisa tratar daquelas que querem alcançar esse padrão de beleza, que não estão sofrendo com a situação em que estão, mas que desejam ser quem não são. Normalmente, o recurso é a cirurgia plástica e existem vários riscos. Eu vou tratar dos riscos mais comuns, que seriam os riscos de morte. Eu acredito que o caso mais emblemático e mais recente que aconteceu é o caso da youtuber Camila Ukers, que quase morreu por conta de uma cirurgia plástica que trouxe inúmeros problemas, mas a medicina e as notícias estão cheias de casos de pessoas que colocam silicone, que fazem cirurgias e que acabam tendo problemas de saúde terríveis. Um deles que é moda, apesar de no Brasil ser proibido, alguns países aqui ao redor não têm essa mesma proibição, como é o exemplo da Colômbia, de retirada de costelas
para que a mulher tenha essa cintura extremamente mais fina. E os perigos são inúmeros. O perigo de morte, o perigo das sequelas, o perigo de você não conseguir mais equilibrar o próprio corpo. Pessoas que estão fadadas a usar estruturas que segurem o abdômen e o tórax para o resto da vida, porque tiraram costelas ou a cirurgia não foi bem feita. Mas eu acredito que de todos os prejuízos que essa busca desenfreada por se colocar debaixo do padrão pode nos trazer, vai além dos problemas físicos. Eu acho que existem questões da alma e da maneira como essa pessoa vai se ver no espelho, de não se aceitar, que vão muito além das vicissitudes físicas pelas quais essa mulher ou esse homem venham a passar. O que afeta a autoimagem da pessoa, né? Afeta, é inevitável que afete, a pessoa não se reconhece no espelho mais e por um momento ela pode se sentir feliz, mas com o tempo e percebendo que os padrões ou mudam ou que ela vai se distanciando desses padrões, a busca aumenta. Então a satisfação, e aqui é que vem o pulo do gato, a satisfação com a sua autoimagem, ela é inversamente proporcional à busca por se colocar debaixo desses padrões. Então, quanto mais eu quero me parecer com esse padrão, mais insatisfeito eu fico. E essas cicatrizes na alma, elas são difíceis de tirar. Certo. Agora, Jonatas, a beleza ou o padrão de beleza, a beleza ela é mencionada na Bíblia de maneira positiva ou de maneira negativa? A beleza. Normalmente, ela é mencionada positivamente. Isso é uma curiosidade. A Escritura trata da beleza da santidade de Deus, mas não é por aí que eu quero caminhar. Quando a gente olha para os exemplos nas Escrituras das mulheres que são mencionadas por sua beleza, a beleza não é considerada uma coisa ruim. Ela pode ser usada para o mal, mas a beleza é algo positivo. Parece que coisas belas na natureza e na criação refletem o Criador, que é belo. Mas a beleza é mencionada muito positivamente. Entretanto, como exercício físico, a beleza não é o ápice da busca humana. Para usar um caso emblemático, quando Pedro vai falar da beleza da mulher, e ele menciona Sara. Sara era a esposa de Abraão, uma mulher lindíssima do Antigo Testamento, que já senhora despertava o interesse de reis, devia ser uma mulher estonteante. Mas quando Pedro menciona que a mulher cristã, ao se converter, se torna filha de Sara, ele aponta para a beleza do homem interior do coração, que não está no frisado de cabelos, nem nos adereços, mas no interior do coração. Então a Escritura vê a beleza de maneira positiva, mas como tudo na criação pode ser usado para o mal. Ok, muito bom. Vamos para um outro intervalo e já voltamos em seguida. Estamos de volta com o nosso Dialogando MAC e hoje entrevistando aqui o professor Jonatas Abdias. E Jonatas, a gente sabe que essa busca para poder alcançar esse padrão de beleza que é colocado aí pelas mídias, pelas novelas, enfim, é uma maneira da pessoa querer ser feliz, ela quer ser feliz. Aí a minha pergunta para você é a seguinte: é possível alguém ser feliz com o próprio corpo, com a própria imagem, mesmo estando fora desses padrões? Eu diria que sim,
efusivamente sim, mas eu diria que é o recomendável. Depositar a felicidade, fazer a sua felicidade habitar em padrões de beleza é normalmente considerado algo muito fútil, mas eu quero ir além e avançar no sentido de dizer que toda beleza é muito fugaz, ela é passageira. E nós não podemos, ainda que a gente lute por se manter, eu não acho que nós não devamos evitar querer ser belos ou estimular a feiura como padrão, mas depositar a sua esperança e a sua felicidade ou a sua satisfação na sua imagem corporal é um equívoco. Por vários motivos, a sua imagem pode não corresponder ao ideal, desde doença, acidente, até a própria idade e a velhice. Então, eu não diria que é possível, eu diria que é o desejável, é o ideal que você encontre felicidade, que a pessoa encontre felicidade, que a mulher encontre a sua felicidade fora dos padrões de beleza. A imagem à qual a gente deve se amoldar é a imagem de Cristo, que é para o que nós somos chamados quando nos convertemos e é para, segundo essa imagem, que Deus está trabalhando em nós. E ela não é uma imagem corporal, ela é a imagem da alma, nosso caráter, os nossos gostos estão se tornando mais parecidos com Cristo. E nisso nós podemos buscar felicidade, porque não tem idade, não tem acidente, não tem problema que nos tire o nosso caráter. E ele pode ficar a cada dia mais belo sem perder o seu vigor, ao contrário do nosso físico. Okay. E como que a Bíblia, pensando na questão da nossa confessionalidade dentro da nossa universidade, como que a Bíblia ela avalia os padrões de beleza? Ou como que a Bíblia ela avalia a beleza? Bom, eu diria o seguinte, confessionalmente falando, a Escritura enxerga a beleza como algo bom e desejável, mas ela é um adereço, ela não é o ponto focal. A avaliação que a Escritura faz, se ela pudesse falar, né, e atualizar a sua linguagem e falar conosco diretamente hoje, a avaliação seria de que nós estamos buscando melhorar muito o exterior e estamos pouco preocupados com o homem interior do coração. Pessoas são muito belas esteticamente e de alma muito feia. E a beleza interior, que não se perde com o tempo, mas pode ser lapidada e melhorada, essa é a beleza que nós temos que buscar. E para essa, nós temos um padrão perene de beleza, que é a imagem de Cristo moldada em nós. Porque de nada adianta a pessoa ser uma pessoa, na aparência, ser uma pessoa linda, ser uma pessoa formosa fisicamente, mas o caráter dela é um péssimo caráter, ou seja, é uma pessoa desonesta, é uma pessoa que mente, é uma pessoa que vai trair o seu companheiro, sua companheira, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Então, a gente não quer esse tipo de pessoas ao nosso lado, porque o caráter delas não nos ajuda em nada, não é isso? Não. E tem o tipo de pessoa que ela se torna mais bela à medida que ela fala, à medida que ela se expõe, à medida que ela se abre. E os nossos olhos se abrem para ver uma beleza que nossos olhos não tinham visto no primeiro momento, mas que o caráter abrilhanta. Então eu diria que muitas pessoas se tornam feias no inverso. Na medida que você percebe que aquela moça bonita é mentirosa, que aquele rapaz elegante é mau caráter. A beleza, eu sei que é um chavão, mas a beleza realmente está mais dentro do que fora de nós. Se ela não vier de dentro para fora, a luta por querer esconder a feiura do coração acaba aparecendo nos meus procedimentos estéticos. No primeiro momento é o que vai atrair. Não é Sem isso? dúvida. A beleza externa, no primeiro momento, é o que realmente atrai. A moça, ela se sente atraída pela beleza, pelo porte físico do rapaz, mas às vezes, à medida que ela vai conhecendo e convivendo,
ela ela fica triste em ver o comportamento, a maneira como ele age, não é? Sim, então, de fato, a Escritura, ela valoriza essa imagem do coração, essa beleza interior, não desprezando o outro, a outra beleza que é externa, mas valorizando principalmente. Isso. É bom frisar, não há um desprezo pela imagem física, mas não há a supervalorização que o nosso tempo dá. Coloca a beleza no devido lugar. Coloca a beleza no seu devido lugar. Então eu diria que nós devemos nos aproximar da beleza estética como quem se aproxima do canto da sereia. Não se deixe enganar pelo que é superficial. Não vamos negar que beleza é fundamental, como já diria o sambista. Mas nós não devemos tornar isso a coisa mais importante da nossa vida. Muito obrigado. Recebemos hoje aqui o reverendo Jonatas Abdias, nosso professor e capelão também aqui na nossa universidade, que ajudou muito a gente entender melhor esse assunto. Nós queremos agradecer a sua audiência, queremos agradecer mais uma vez ao reverendo Jonatas e, tendo qualquer necessidade de auxílio, maiores informações, basta procurar-nos na capelania e estamos lá à sua disposição. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo Dialogando MAC. Olá pessoal, minha dica de livro é Trilhas em Segurança da Informação, Caminhos e Ideias para a Proteção de Dados. Esse livro é uma coletânea organizada por Carlos Cabral e William Caprino. Ele traz a cada capítulo um profissional experiente de segurança abordando determinados assuntos. Espero que gostem da leitura. As formas de estudar se renovam. Agora, você tem educação à distância. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Cada vez mais perto de você.